Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar e você é o nosso convidado. Pode participar do nosso bate-papo todos os dias, falando ao vivo conosco sobre os temas que a gente aborda aqui no programa. Hoje nós falaremos sobre o narcisismo materno e o impacto desse transtorno nas relações familiares. Nós vamos entender isso, como se dá, então, e como os familiares também sofrem com essa situação. Aproveite essa oportunidade, ligue para cá e participe do bate-papo. 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo Facebook, facebook.com/Denise Luque. Tem também a minha rede social lá no Instagram, @Denise Luque. Tem redes sociais novas aí também, já estou em todas elas, mas sempre com o meu nome, Denise Luque, é assim que você me encontra, tá bom? Hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber a psicóloga clínica e também minha amiga, a doutora Triana Portal. Doutora, estou muito feliz de receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. A gente aprende sempre tanto com você e esse tema que a gente vai abordar hoje aqui, em outra ocasião, já há muitos anos você vem aqui, a gente já abordou e é um dos vídeos mais assistidos, né? Sim. Obrigada, bem-vinda. Eu que agradeço, muito bom estar aqui de novo. Boa tarde para todo mundo que está nos vendo. E sim, vamos falar sobre esse transtorno e aí de uma forma um pouquinho mais versando as pessoas que convivem, né? Os filhos, os parentes, como a pessoa que tem o transtorno, o que o transtorno causa de prejuízo nas relações, que foi uma coisa, inclusive, que as pessoas pediram, né? Que a gente falava muito da pessoa que tem o transtorno, mas não da família, das vítimas, né? Dos companheiros, enfim. Então é isso que acho que a gente pretende hoje aprofundar um pouquinho mais. Perfeito. Para começar, então, doutora, explica pra gente o que é um transtorno de personalidade, que esse transtorno narcisista é um transtorno de personalidade, né? Explica pra gente que tem diferenças, né? E popularmente, às vezes, e nem todo mundo é obrigado a saber, né? A gente acaba confundindo os transtornos, né? Sim. Hoje a nomenclatura é transtorno, né? Um transtorno de personalidade, é uma desordem psiquiátrica em que o pensamento, o comportamento, a forma de ver o mundo, as relações da pessoa são disfuncionais, são mal adaptadas, desajustadas. Porém, essa pessoa ela não sabe, ela não aceita que ela é assim. Ela não é egossintônico, que a gente fala, que a pessoa ela percebe o mundo como errado, mas ela como a pessoa sempre certa, né, o centro das atenções no caso do transtorno narcisista. A gente tem 10 transtornos de personalidade hoje descritos, né? A gente está falando aí de um desses grupos, de um transtorno dentro de um grupo, e essas pessoas elas têm dificuldade de procurar tratamento, dificilmente são diagnosticadas, justamente por ser esse jeito de ser delas. Então, quando a gente fala, talvez eu até assim acabe falando doença aqui durante a entrevista, né, e as pessoas entendam que é só o jeito a forma de expressar, porque doença é um estado, né? Você não é o que você tem, não é você. Então, assim, a doença é um estado e o transtorno é uma coisa rígida, é uma coisa que a pessoa sempre foi assim e sempre será. Então, quando a gente fala de transtorno, é o modo de ser da pessoa, é a marca dela, né? Então, não é que ela está nesse momento assim e depois ela vai mudar, é o jeito dela de ser. Nasce assim? Olha, é controverso, né? Muitos autores dizem que sim, mas eu acredito, né? E acho que a maioria, né, da literatura diz que a gente tem 50% de herdabilidade, de genética, né? E os outros 50% que a gente vai desenvolver ou não
transtorno depende das relações, depende do que, né, das vivências familiares, do que você passa na sua vida, do ambiente, né? A gente diagnostica transtorno de personalidade sempre já depois dos 18 anos, 20 anos, porque na adolescência, né, o comportamento do adolescente, ele tende a sempre parecer muito um transtorno de personalidade, com toda aquela erupção de emoções, né, enfim. Então, as pessoas esperam, né, os profissionais, a vida mais adulta, né, o jovem adulto, que é quando começa a ficar muito mais clara essas características. No entanto, quando a gente diz, mas isso já vem lá de trás, então em alguns transtornos já começam bem na infância, né? Quando a gente fala de psicopatia também, a gente tem transtorno de conduta na infância. Então alguns já vêm, a gente vai percebendo essas características e elas vão ficando cada vez mais acentuadas e em um ponto, né, você pode dizer, não, realmente isso é um transtorno, é a forma de ser dessa pessoa, não é uma fase da vida, né, em que as características de comportamento ficam mais exuberantes, mas sim, mas resumindo, né, o que você me perguntou, se a pessoa nasce assim, eu acredito que ela nasce com um temperamento propenso a um transtorno e ela vai desenvolver conforme o ambiente em que ela estiver inserida e viver as experiências que ela tiver. A gente vai falar das características da mãe narcisista, então, e a maternidade traz uma situação totalmente diferente do que é vivido anteriormente, né? Então a gente passa por um boom hormonal, né? Depois você tem um puerpério que não é fácil para todo mundo, aliás, é difícil para a maioria das mulheres. Isso colabora para intensificar as características. Já era uma pessoa narcisista com transtorno da personalidade narcisista antes, e aí as características da mãe narcisista ficam diferentes porque se trata da situação diferente. Como é isso? O que você falou é interessante, porque a gente fala aqui narcisismo materno, mães narcisistas. Não é a mãe que é narcisista, é uma pessoa que já tinha um transtorno de personalidade narcisista e se tornou mãe. Então, a partir desse momento, ela é uma pessoa com transtorno e ela é uma mãe também. E as características que ela tem, elas vão se apresentar, tem alguns tipos, né? Como que é? Você falou, se acentua. Na verdade, não. No começo, logo que a mãe né, tem o filho, ela tem todo aquele domínio sobre, é uma extensão dela, o filho. Então, ela não sofre tanto naquele momento em que ela tem o total domínio da situação. Porque o narcisista, ele é grandioso, ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser quem dita as regras, ele que manda, ele que sabe tudo. Então, com uma criança pequena, né, ela tem mais condições dessa questão de dominação do que depois quando a criança, né, vai crescendo e vai tendo vontades e vai se desvinculando. Então, enquanto é uma extensão dela, fica mais fácil para algumas, porque são tipos, né, de mães narcisistas. Algumas, elas são tão, assim, elas olham tanto para si, é um egocentrismo tão grande que elas não conseguem se doar, porque já é difícil, né, mesmo para nós que queremos, né, ter filhos e tem toda essa disponibilidade emocional, é difícil, é uma coisa que demanda muita energia. E para uma pessoa que só pensa nela, em que tudo precisa estar voltado a ela, se dedicar, né, esse amor incondicional, esse doar o seu tempo, isso pode ser um fardo. Então acontece em muitos casos de essa mãe transferir a responsabilidade do filho para outras pessoas, né? Então a avó, a tia, babás, né, funcionários, ou então ter um cuidado meio negligente, né, não ser uma mãe tão atenta, é aquela mãe que esquece das vacinas, que a alimentação é bastante pobre em nutrientes, porque ela vai oferecer a coisa mais fácil que tiver ali, né? Então aquela criança que as pessoas falam, poxa, mas está toda hora doentinha, porque, né, a mãe não fica atenta ali, para não deixar que essa criança
a doença, porque a gente sabe que as crianças têm imunidade mais baixa. Então é aquela criança que cresce meio solta, essas mães que têm essa característica mais grandiosa. Outras têm a característica da superproteção. Então são aquelas assim que não deixam o filho nem respirar, né? Então tá ali o tempo todo cuidando, e ela precisa mostrar também para as pessoas, né, que ela é uma super mãe, que ela é uma boa mãe, que ela sabe tudo. Então ela vai fazer assim aquela cena, mas não existe um amor, né? Então não existe aquele apego seguro, ela não transfere, ela não consegue se aprofundar nas relações, né? Então ela cuida, é uma coisa mais prática, mais mecânica, né? Então ela pode fazer até aquilo muito bem com super proteção, mas aquilo serve ao ego dela, né? Então é o meu filho que está bem arrumado, ele que está bonitinho, as pessoas que estão vendo o quarto que é muito lindo, a minha casa que é muito linda, estão me elogiando por eu ser uma super mãe. Então é mais ou menos assim, isso no começo, né? Então, não é exatamente, a gente pensa no narcisista, alguém que só quer os olhos virados para ele, né, as atenções, tudo. Então, por que quando a criança nasce, a família e tudo ao redor se vira só para essa criança, uma maneira de trazer essa atenção para a mãe que sofre com esse transtorno da personalidade narcisista é ser uma boa mãe, trazer essa atenção da cena para ela, mas isso é só uma cena, não tem a coisa do afeto, do amor. Ou então é a criança que cresce solta porque ela está preocupada com a vida dela. Ela está preocupada com a vida dela. Isso que você disse, né, de que os olhos vão para a criança. Então, o narcisista, ele é muito invejoso, ele é muito ciumento. Então, a autocrítica, assim, é bastante prejudicada. Então, quando, né, tem nenê, as pessoas vão dar o presente para o bebê, vão olhar para o bebê, vão ligar para ele e perguntar como o bebê está. Então, isso pode causar, né, assim, mexe com a vulnerabilidade dessa personalidade, que é bastante fragmentada, né? Então, aí ela usa de artimanhas para puxar, né, para si a atenção. Então, eu estou tendo muitas dores, eu não consigo dormir à noite, esse bebê me dá muito trabalho, né? Então, aí ela cria uma situação, mesmo assim, quando, né, não vem o holofote, ela precisa puxar, manipulando, mentindo, inventando, né? E aí a gente entra na parte que muitas pessoas perguntam, mas isso é maldade, né? Então quer dizer que o narcisista é um sujeito mau? Ele faz isso de forma intencionada? Não, ele não é mau, ele não está querendo fazer mal para você. Ele quer tudo para ele. Mas se ele precisar mentir, trapacear, fazer alguma coisa de ruim para você, para trazer para ele, ele faz. Porque ele sente que aquilo é o justo. Então, assim, o justo é eu receber atenção, né? Então, no caso, se eu tive bebê, por que estão olhando para o bebê? Tem que olhar para mim. Fui eu que gestei, fui eu que tive dor, fui eu que fui para o hospital. Então, eu sou o foco. Então, ele sempre pensa assim. Então, muitas vezes ele fica, o narcisista, a mãe narcisista, fica muito, assim, enfurecida por não estarem dando o devido valor para ela, não estarem reconhecendo. Então, isso é sentido como injustiça. É possível passar uma vida toda sem um diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista? É possível, sim. É um diagnóstico difícil de fazer, né? Ele precisa da ajuda, assim, dos parentes, amigos, a gente precisa da história pregressa, porque para entender que isso sempre que é um padrão, que esse padrão se repete, que ele é frequente, que já é há muito tempo assim. E como eu disse logo no começo, essas pessoas não procuram terapia, elas não procuram ajuda. E tem, tem aquela coisa cultural, não, aqui é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa encrenqueira, mas assim, as pessoas não olham isso como algo sério, e é bastante sério. Então, quando a gente falou de doença, né, isso é uma coisa que as pessoas não estão vendo, as pessoas acham que é só o jeito de ser, mas é um jeito de ser
que é bastante nocivo para quem convive, muito mais do que para a própria pessoa. Porque, como eu disse, a pessoa, ela acha que ela está bem, ela sofre quando ela se sente injustiçada, quando não deram o que ela acha que merece, quando ela não tem a atenção, mas ela está bem. Quem está sofrendo é quem passa pelo caminho, quem convive com ela. E então a gente está falando, claro, da mãe narcisista, a mãe que já tem esse transtorno, e aí antes mesmo do filho, a família já está sofrendo ali com essa situação, né? A família já está sofrendo, às vezes não percebe, é difícil, muitas vezes, né? Perceber, é o jeito, ele é assim, ela é assim, para quem tem transtorno de personalidade, mas para quem buscou terapia, por qualquer outro motivo, isso pode ser levantado. Aí como é que fala para o paciente? Então buscar, em tempos de pandemia, buscar psicólogo, ainda bem, ficou cada vez mais comum e mais fácil, né? Mas como é que aborda isso até mesmo em consulta, em sessão com o psicólogo? Sim, você diz para a pessoa com Isso, transtorno, quando ela chega, né, eu acabei não completando, quando ela chega no consultório, geralmente ela vai porque ela está na iminência de perder alguém querido, né? Então seja da relação ou dos filhos, ou para dizer para o outro que ela está indo se tratar, né? Então assim, não, eu preciso mudar esse meu jeito de ser, e ela chega. Mas quando você começa, né, a desvelar ali, a trazer à tona o verdadeiro eu que ela tenta tanto esconder, ela vai embora. Mas chega através das pessoas, ela não busca atendimento, ela não percebe que ela precisa mudar alguma coisa. Vem para o atendimento através das outras pessoas. Existe, né, os que aceitam, que são pequenos, e aí também quando a gente fala de narcisismo, é importante dizer, né, que tem graus, né? Então tem pessoas que são funcionais, né? Outros casos são bem graves e não dá nem para conviver. Então, esses casos mais leves e funcionais, a pessoa em algum dado momento ela fala, poxa, né, eu não consigo ficar casada, meus filhos não me suportam, eu não consigo parar emprego nenhum, né, onde eu passo eu deixo um rastro de destruição, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o que é que eu tenho. Então, essa pessoa chega para terapia. Mas é muito difícil conduzir, precisa ser um profissional bastante experiente, habilitado, porque é o tipo de pessoa que seduz, né, e leva consegue manipular até o próprio profissional. E como eu disse, assim, se tá, nesses casos em que está na iminência de perder alguém, alguma coisa a pessoa precisa aí, ela vai como vítima. Ai, poxa, isso, aquilo, mas não sabe, porque ela realmente acredita naquilo. O que a gente poderia elencar como armadilhas da mãe narcisista? Então, como é que essa mãe traz a cena para ela, né? Então, o vitimismo é uma das armadilhas. Então, é aquela coisa assim, poxa, mas tudo que eu fiz para você, né? Eu deixei de trabalhar, eu deixei de estudar, sei lá, vendi alguma coisa para você estudar. Então, assim, ela pega a pessoa pela culpa, pega o filho, assim, o filho da mãe narcisista, ele sofre muito com culpa e com aquela dúvida da sanidade. Poxa, será que eu sou um filho ruim mesmo? Porque do jeito que a mãe fala, poxa, eu tô bravo com ela, mas realmente, né, ela fez tudo isso por mim, ela está aqui, é ela que está ao meu lado. E tem aquela também, assim, que é sempre doente, né? Então, eu tenho aquela mãe que tem muitas dores, que ela se ela tem uma doença, ela sempre infla, né? Ela sempre aumenta essa doença para obter atenção. Então, o vitimismo é uma das armadilhas bastante clássicas do narcisista oculto, que é aquele que, assim, que se faz de bonzinho, sabe? Que é bastante malvado e manipulador, mas tem aquela roupagem, né, da ovelha. Então, é aquela pessoa que fala,
baixinho, né, que faz aquela intriga também, triangulação, faz campanha difamatória, então chega e vai falar para o pai ou para alguém da família, poxa, mas minha filha não me entende, eu faço de tudo, olha, ela tá desse jeito. Aí a outra pessoa, que é o facilitador, né, poxa, mas não tá certo isso, né, tia, esposa, quem for, né, não é justo isso com você. Aí vai lá e descarrega em cima desse bode expiatório, né, desse filho que ela escolheu para, enfim, para ter ali como bode, né. Uma outra armadilha é a provocação. Então, ela provoca, né, com cinismo, com desvalorização das coisas, mexe nas coisas, enfim, ela cria uma situação, vai irritando, muitas vezes no discurso, com ironias, aquela pessoa que vai, não te deixa falar, ou então não responde, né, então ela deixa a pessoa super nervosa, a hora que a pessoa perde a boa, né, ou que dá uma resposta ruim, ou que enfim, perde a paciência, e ela vai dizer, tá vendo como você é ruim? Olha como você está desestabilizado. Então, aí ela transfere, é o outro que passa a ser o ruim, né? Essa é uma armadilha também. O silêncio, tratamento do silêncio, esse daí, assim, é cruel, uma coisa que, assim, faz com que crie muita angústia, muito peso no ambiente, nas relações, no coração de quem vive, né? Então deixa marcas bastante profundas, né? Em qualquer relacionamento tóxico, porque a gente diz que isso é um relacionamento tóxico, então muitos parceiros fazem isso também, né? O transtorno de personalidade narcisista, ele tem uma prevalência em homens, a gente está falando em mãe aqui, então por isso que a gente falando mulher, mas assim, a prevalência são os homens, então tem muitos parceiros, né? A gente até pode falar em relacionamentos numa outra ocasião, mas esse tratamento do silêncio é aquele que não vou falar com você, ou não responde, não fala, ignora, e aí esse filho começa, ai meu Deus, né? O que eu fiz? O que essa mãe está tramando? Porque o filho de mãe narcisista, ele está sempre pisando em ovos, né? Está sempre assim, à mercê dos humores, né? E assim, do que essa mãe vai fazer hoje. Então esse filho só fica pensando, ai meu Deus, quanto tempo que ela vai me deixar aí, que vai me gelar? E é ruim, né? E o filho, ele ama a mãe, ele sempre quer atenção, e fica se questionando o que fez de errado. E no final ela consegue o que ela precisa, que é a atenção, porque o filho acaba procurando. Mãe, perdoa, mãe, desculpa. Às vezes por alguma coisa que ela mesma fez. Ele não fez nada, ele nem sabe porque ele está pedindo desculpa, mas é o filho que vai procurar. E então esse tratamento do silêncio é uma coisa bastante cruel e acontece com frequência nesse tipo de relacionamento. Eu vou me preparar para dar um recado, rapidinho, enquanto eu chego até lá. A questão da culpa. Popularmente as pessoas falam que nasce a mãe, nasce uma culpa. Então, a gente está sempre tentando trabalhar essa culpa, porque ela existe, né? Vai ao salão de beleza, então ter o seu momento, um momento de relaxar. A mãe precisa organizar ali para lidar melhor com essa situação, porque a culpa, ela existe. A mãe narcisista, a mãe que tem esse transtorno, ela não tem culpa, ela não se sente dessa forma? Explica um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Excelente pergunta. Não, a mãe narcisista, ela não sente culpa, ela tá sempre certa, ela nunca erra, ela não tem empatia. Essa é uma característica do transtorno, de não ter empatia. Então, sempre a culpa, quando eu falo em culpa nesse tipo de relação, é do filho, é de quem convive com a pessoa, mas ela mesma, ela não sente que ela faz mal para as pessoas e a culpa de mãe inexiste nesses casos. Eu volto daqui a pouquinho para a nossa conversa, eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem muito mais, tem participação do público, muita gente me dando as boas-vindas agora nessa minha semana de volta. Obrigada, viu? A gente se vê no próximo bloco, até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o transtorno
da personalidade narcisista nas mães. Mães que sofrem com esse transtorno, quais são os reflexos aí na família, né, nas relações familiares. Então, a gente ainda vai entrar aí nessa questão aí de como lidar. E as perguntas já chegam, né? As perguntas chegam nesse sentido. Como a família consegue identificar? Vou fazer a pergunta aqui do Ricardo, mas eu lembro que você pode participar do programa ligando no 0 Operadora 11 3337 5886, tá? Você pode falar ao vivo aqui conosco ou deixar a sua pergunta com a produção. Lembrando que você não precisa se identificar, você pode tanto entrar aqui e falar conosco, deixar sua pergunta, não tem problema. O importante é você tirar a sua dúvida. Doutora Triana Portal é a nossa convidada, ela é psicóloga clínica. Doutora, a pergunta do Ricardo aqui de São Paulo. Como identificar os sintomas? Ele fala doença, a gente lembra que é o transtorno, mas entendemos que é a maneira de falar, né? Uhum. É considerado problema mental? Aqui lembro logo da situação que as pessoas ficam meio taxadas quando tem alguma questão nesse sentido, né? Devo procurar, né? Então, a pessoa que sofre o transtorno deve procurar um psicólogo ou uma ajuda com um psiquiatra, doutora? Olha, primeira coisa, se é considerado, né, como ele disse, doença, é considerado um transtorno. E um transtorno de personalidade, ele faz parte de vamos dizer, de um rol de doenças descritas, catalogadas. Então, a gente tem até um número para... Tem CID, né? Tem CID, tem DSM, para né, descrever. Então, é descrito como uma doença, não é só um modo de ser. Quando eu digo assim, é um jeito de ser, porque ele é bastante rígido e ele não muda. Não tem cura. Não tem cura, mas não é só um traço. E é interessante essa pergunta, porque para a pessoa, por exemplo, tentar fazer em casa um diagnóstico é bastante complicado, né? Porque traços de transtornos todos nós temos, né? Então, se eu elencar aqui um monte de coisa que faz parte do transtorno narcisista, a pessoa em casa pode falar, poxa, esse sou eu. Mas não necessariamente. Não? Então, traços todos temos. Para se configurar, né, um transtorno, a gente tem critérios. Né? Esses critérios eles precisam ser atendidos, né? E precisa ter tempo, tem que ter história. Né? Então, em casa, se ele tem uma pessoa que realmente sempre foi assim, que apresenta as características, né, os critérios para esse transtorno. Aí sim, pode pensar, procurar um psiquiatra, um psicólogo, para chegar realmente a ter esse diagnóstico. E eu não acho ruim ter um diagnóstico, porque aí você sabe, e você sabe o que fazer, né? Que tratamento procurar. Então, no caso de um transtorno de personalidade, como a gente disse, não tem cura. Então, assim, a medicação, ela serve como paliativo para tratar alguns sintomas. Algumas vezes a impulsividade, depressão que pode acontecer, ansiedade, né, síndromes dolorosas, né, que os transtornos de personalidade são bastante presentes, né, com dores, tem muitos com dor crônica. Ah, dores pelo corpo, a pessoa sofre com dores. Sim, dor crônica tem, ela é bastante paciente de dor crônica que são pessoas com transtorno de personalidade. Então, e aí também essas pessoas às vezes chegam ao diagnóstico de transtorno tratando uma comorbidade, né? Então ela busca por uma síndrome dolorosa ou por alguma outra coisa, e aí acaba chegando a esse diagnóstico. E é bom que tenha, porque aí ela pode se tratar. Se tratar, a gente fala de que forma? A psicoterapia ainda é padrão ouro quando se fala de transtorno de personalidade, porque o remédio, como eu disse, ele serve para aliviar alguns sintomas, mas ele não faz mudança, né? Não é um estado. Né? Você fala, uma depressão eu posso tratar, né, com uma medicação e a pessoa fica bem, e depois ela para aquela medicação. Então, foi um tratamento, não existe um tratamento, é um estado, a pessoa vai sempre ficar assim. Transtorno de personalidade narcisista, né, para ele pensar dessa pessoa que tem em casa, eu precisaria saber um pouco mais, né,
sobre né, como essa pessoa se apresenta, mas para a gente ter uma ideia, sempre o relacionamento é tóxico, né? A questão da grandiosidade é o primeiro item que se fala aí quando se fala de narcisismo. E essa grandiosidade envolve essas coisas que a gente falou. Ele precisa ser sempre o centro das atenções, tudo tem que ser para ele, é uma pessoa invejosa. E ela sente que os outros... Invejosa, muito invejosa, e ela sente que as pessoas a invejam. Você vê que interessante, né? Ai, todo mundo me inveja, fulano me inveja. Mas, na verdade, é ela que é invejosa, né? São pessoas, muitas vezes, que dão muito bem, proativas, que têm trabalhos bons porque são eloquentes, porque essa coisa da grandiosidade, de se achar muito bom. Então, quem não conhece, né, e a pessoa se apresenta com toda aquela... né? Ela é bonita, ela é inteligente, ela é capaz, né, ela tem aquela fantasia de grandiosidade, então as pessoas acreditam. E são pessoas muito envolventes. No começo, ela pega assim como, vamos dizer, sei lá, uma aranha que vai pegar, sabe, ela engolfa a pessoa, né, e aquela pessoa serve ali, né, de alimento. Interessante é assim que a maldade dentro do narcisismo é para o proveito próprio, ela precisa do outro, né? Quando a gente fala em psicopatia, que é um transtorno do mesmo grupo, né, é muito parecido. Então, assim, o comportamento fala assim, como muita gente já me perguntou, como diferenciar, né, o psicopata do narcisista, que é quase tudo igual. Ah, eles não têm empatia, tudo isso. Mas o psicopata, ele não está nem aí com o outro, ele não precisa do outro, né? Ele precisa de prazer, de status, de poder, mas ele descarta, ele não precisa de audiência. Já o narcisista, o alimento dele, para ele viver, ele precisa ter alguém olhando para ele, alguém servindo, de plateia, alguém adorando, alguém para ele assim, usurpar, alguém para ele sugar essa energia. Enquanto que o psicopata não precisa. Ele cativa essa pessoa, então o narcisista cativa essa pessoa e a mantém ali. E a mantém ali, pode ser o parceiro no relacionamento, pode ser a família, mãe, pai, irmão. Uhum. Sim, Todos qualquer eles. pessoa. Mas aí quando a gente fala de família é mais difícil. Porque essas pessoas tendem a não ter muitos amigos. É aquela pessoa que conhece muita gente, que chega no lugar, que faz e acontece, mas quando a pessoa percebe, né, se afasta, né? Porque a pessoa começa a ficar ali sufocada, é uma pessoa que causa muita confusão, né, fofoca, maledicência. Então, os amigos vão embora, essa pessoa geralmente não tem amigos. Na família é mais difícil. Então, aí é uma outra matéria muito interessante, que são os relacionamentos tóxicos, que a gente fala muito hoje em dia. Então, quantos narcisistas estão por aí, né, nesses relacionamentos tóxicos, e a gente acha que simplesmente é uma coisa que não está dando certo ali. E é uma coisa grave, né? Não vai mudar. Né? O narcisista, ele fala para você, ele pede desculpa, ele fala, eu vou mudar, eu vou procurar tratamento, realmente, olha, foi mal, tá? Mas aí a outra pessoa sempre tem a esperança, não, agora eu sei que vai ser diferente, não, mas eu vi que agora ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, bonzinho, mas não tem a esperança. Essa é uma das dicas aqui que a gente pode dar, é não ter esperança que o narcisista vá mudar, que ele não vai. A gente está falando hoje de mães narcisistas, mas você comentou, então, deixa eu trazer aqui de volta, é mais prevalente em homens. Sim. O transtorno da personalidade narcisista. Em torno de 75%. Tá. E aí é muito difícil estar falando dos relacionamentos tóxicos, né? Vou excluir a família aqui nesse momento. Num namoro, é difícil, então, você reconhecer isso, né? Mesmo que seja um namoro longo, que é difícil para, de repente, não se deixar envolver de uma forma, né? Alguém que não fica muito, né? Eu estou entendendo que é alguém que não vai muito longe num relacionamento, mas tem muita gente casada que é narcisista. Mas esses relacionamentos longos é a união de uma pessoa, de uma outra pessoa com traços de personalidade, né, de ser pessoas mais carentes, dependentes, facilmente domináveis. Então, existe esses casamentos que dá certinho, que é tóxico pra caramba, mas
assim, que eles se unem, né? Então ambos com transtornos, né? Ambos com transtornos. E as filhas, uma das coisas que as filhas, os filhos podem levar para a vida é essa tendência de tentar reescrever a história buscando pessoas narcisistas, sem querer, sabe? Acaba se envolvendo com as pessoas com a mesma característica que a mãe. Né? Então elas já estão acostumadas a servir, a se sentir culpadas, a não olhar para si mesma. A pessoa que convive acaba criando isso, né? Se eu tenho que atender o outro, se é sempre a vez do outro, se é sempre ele que começa e termina uma conversa, se é ele que põe ordem, se é ele que decide, se é ele que manda, aquela pessoa ela fica sem vontade, sem desejo, sem ver se ela nem consegue. Se ela tiver que ser protagonista de alguma coisa, ela não vai conseguir. Então ela acaba buscando parceiros que tenham essas características, né? E aí fica o ciclo, né? Um ciclo de vida de muito sofrimento, né? E são as chamadas vítimas, né? do narcisismo. As vítimas também precisam de tratamento? A gente está falando de um transtorno que não tem cura, o tratamento padrão ouro, você contou pra gente, Sim. É a psicoterapia para quem sofre com o problema. E quem está ao redor? Olha, sem dúvida precisa. Na verdade, se eu fosse dizer para você, eu acho que quem precisa de fato é quem convive. Perfeito. Porque, né, a pessoa que tem o transtorno, ela não se sente, ela não sente que ela tem um problema. Ela não sofre com aquilo, né? Ela sofre quando ela não consegue ali obter a atenção que ela precisa, enfim, mas ela não sofre porque ela não acredita, ela não sente que tem, mesmo que ela tenha lá um diagnóstico. Agora, quem convive é uma pessoa que vai ficar com bastante dificuldade de lidar na vida, assim. São pessoas que, assim, depressão, ansiedade, insegurança, procrastinação, muitos têm medo de se envolver em relacionamento e ser abandonados. Então são pessoas que vão levar, elas precisam da terapia para conseguir, né, elevar a autoestima, para tirar essas crenças, né, assim, que a mãe muitas vezes expõe: olha, você é burro, você não faz nada direito, porque assim também, né, fazendo errado, fazendo certo, sempre o filho vai estar, o filho bode expiatório, né, no caso, ele vai estar errado. Né, ou também uma esposa de um marido narcisista, ela sempre vai estar errada. Ela pode fazer a melhor comida, faltou isso. Se ela não faz, é porque não fez. Então, assim, a pessoa está sempre sempre ruim. Essa pessoa, na terapia, ela vai trabalhar essas questões, né, e tentar aprender e entender que, assim, esse amor que a pessoa busca, esse amor de mãe, ela precisa fazer o luto dessa mãe, vai ter, né? Interna, porque esse amor, ele não existe e ele não virá. Então a terapia ajuda para todas essas questões, para se blindar também, porque eu falei, amigos você pode separar, não ver mais, né, cortar relações. Agora com mãe é muito difícil, algumas pessoas moram com a mãe. Então como fazer, né, para se blindar? Então você precisa entender que aquilo é um problema dela, que não é você que tem o problema. A pessoa, mas até chegar nisso, né, sem terapia é muito difícil, porque o narcisista ele fragiliza muito, né? A casa, né? A casa, a pessoa, então ela precisa se fortalecer através da terapia, aprender estratégias. Então uma mãe narcisista, você não vai contar os seus segredos, né? Você não vai contar os seus planos, né? Você necessariamente, né, precisa manter uma certa distância, mesmo que morando junto, não se abrir muito, né, para que ela não te venha com esse ataque. Porque ela usa isso a favor dela. Sim, tudo. Né? Então, assim, e vai desvalorizar, e vai humilhar, e vai desmerecer, e vai rir. Então você fala, olha, eu tenho
eu tenho planos de fazer isso, tenho sonho de tal carreira, ela vai dar risada, vai falar, não, sei lá, isso daí não serve para nada. Então, todas as conquistas, né? Então, uma filha passa numa faculdade. Mas também essa faculdade aí qualquer um passa, né? Foi mandado embora do emprego. O que você aprontou lá que você foi mandado embora? Sabe? Então, tem uns discursos assim que é sempre o outro que é errado. Então, falar o menos possível, nunca afrontar. Então, assim, quando o narcisista vem falando, deixa falar. Né? Deixa ele falar até cansar, porque assim, você não tem o mesmo arsenal que eles têm. Né? Então, ele vai conseguir virar o jogo e fazer você ficar ruim na conversa. Então, a melhor coisa é ignorar. Não levar isso para o lado pessoal, né? Assim, quando estiver muito enraivecido, sai do ambiente, né? Então evita. Se não mora com essa pessoa, com a mãe, né? Pensa assim em encontros mais pontuais, né? Então festas de família e tudo isso, e sempre manter superficial, né? Uma coisa cordial, mas superficial. Nunca, por exemplo, pedir nada emprestado, então pedir dinheiro, pedir ajuda. Então você vai pedir ajuda para essa mãe para cuidar do seu filho, daí ela vai falar, poxa, mas não, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo para atender o seu favor, não sou empregada, então ela vai cobrar, né? Então vai falar para os outros, olha, ela só tem essa coisa porque fui eu que dei, fui eu que paguei, fui eu que, sabe? Então qualquer coisa que você tiver com essa mãe, com essa pessoa, vai te custar um preço muito caro. Eu estou imaginando aqui, realmente sentindo essa dor, né? Porque são pessoas que viveram uma vida toda, muitas vezes, sem saber, filhos, familiares, já sofreram bastante, né? Já tiveram várias frustrações, várias decepções, até conseguirem buscar esse apoio, essa ajuda profissional, até buscar terapia, né? Isso é difícil, né, doutora? Quantas marcas essa relação já não deixou num adolescente que às vezes buscou até precocemente uma ajuda por outra situação. E tudo é avaliado ali na sessão da psicoterapia, Sim. né? Não é possível apagar o passado, né? Ele pode ser ressignificado, mas é possível melhorar o presente e garantir um futuro mais saudável, né? A pessoa, né, se fortalecendo, desenvolvendo ali maneiras de lidar com aquilo da melhor maneira possível. Como eu disse, tem casos e casos, né? Então, em casos leves, é possível você gerenciar essa relação e ter, vamos dizer ali, uma coisa aceitável. Em casos muito graves, às vezes é melhor realmente se afastar, né? Porque não tem como conviver. O estrago é grande demais. Imagino. Eu estou aqui imaginando um cenário de uma família, então essa mãe narcisista que tem mais de um filho. Tem alguma preferência dessa mãe por filho do sexo feminino, masculino? Como que funciona isso? Olha, a gente fala bode expiatório, que é aquele filho que ela pega para servir ali, né, de saco de pancadas, vamos dizer assim. E quando tem outros filhos, né, sempre tem um filho de ouro, né, aquele filho predileto. Ele não que ele necessariamente será um filho homem, mas a mulher tende a ser, se existe uma mulher dentro, né, da filiação ali, essa vai ser o bode expiatório. E o filho de ouro é aquele filho mimado, paparicado, ele recebe tudo de bom e do melhor, porém, né, ele não está numa posição muito privilegiada, porque ele tem que satisfazer todas as demandas dessa mãe. Ele tem que seguir ali a cartilha dela, ele não pode ter vontades, ele tem que... a vida dele é um pouco mais facilitada, mas ele é completamente manipulado e dominado, né? E se ele
resolve, né, se rebelar ou deixar de fazer as coisas da maneira que ela dita, aí ele também pode passar, né, dentro dessa dinâmica familiar, ele pode passar a ser o bode expiatório, né? O que acontece, assim, a longo prazo com esse filho de ouro, ele fica muito dependente, né? Então existe uma codependência, então muitas vezes a vida fica, vamos dizer assim, atravancada, porque essa pessoa não aprende a fazer nada, ela sempre teve tudo e até se transformar um narcisista, porque ele sempre pôde tudo, ele sempre foi o melhor, né? Porque essa mãe, ela faz comparação entre os filhos. Ah, porque o seu irmão, ah, porque o fulano, ah, porque ele sabe tudo, é porque é melhor, porque ele faz melhor. Então, né, ele vai crescendo acreditando que realmente ele é tudo, né? E recebendo aquela atenção, mesmo que de uma forma ali bastante distorcida, mas recebendo, então essa pessoa pode se tornar um narcisista. E um terceiro filho que tenha, eventualmente, esse filho é aquele filho invisível, né? Que a mãe até esquece que existe, né? Ou ele também pode servir como um facilitador para atacar o bode expiatório, né? Então a mãe vai lá e fala mal, faz a triangulação. Então a comunicação não é muito boa, né? Não é muito eficiente em relações tóxicas, né? Então um fala mal do outro para o outro, não fala na frente, mas fica aquela rede de intrigas e aí quando vai falar já está assim com bastante coisa ali represada, então sempre é uma briga, uma discussão, não existe confiança, né? É sempre aquela coisa ali de não poder confiar no seu próprio irmão. Muitas mães compram, né, os filhos ali, né, ó, faça isso que você vai ganhar aquilo se você, né, então essa rivalidade é muito estimulada entre os irmãos, né, a competição, comparação, né, rivalidade, então faz com que os irmãos não consigam também, aí pensando lá na vida adulta, né, não vai ser aquela família em que o irmão tem assim, boas lembranças do irmão, que tem carinho, que quer conviver. São aqueles irmãos que, é irmão, mas se vê só quando precisa, né? Porque a mãe não deixou que a relação fosse boa. Você falou que são pessoas, então, que já nascem com a personalidade propensa a isso, né? Uhum. E quando a gente tem um ambiente que já é narcisista, né? Isso facilita ainda mais. Então você falou de contaminar, contamina só o predileto, só o filho preferido, todo mundo ali contamina. E a gente está falando hoje das mães narcisistas, né? E esse marido, como é que fica nessa situação, enxergando tudo isso? Uhum. E as pessoas têm histórias, né? Então, alguém que vem de uma família super saudável e funcional, onde o irmão dele é o melhor amigo dele, a irmã é a melhor amiga, né? Contamina também, assim, entre aspas, contaminar, né? Olha, você me falou do marido, do pai, né? O pai é aquele que vê tudo e não faz nada, né? Geralmente ele é muito omisso, também manipulado pela mãe, né? Então o que ela fala, o que ela pinta, ele vai acreditar. E quando ele não acredita, ele também não sabe como fazer diferente, porque provavelmente é uma pessoa que já tem um temperamento, né? Um tipo de personalidade ali mais dependente, mais, como eu disse, né? Que se domina mais fácil. Então o vínculo pai-filhos também fica prejudicado, porque esse pai ele não consegue dar o amor que ele poderia dar e os filhos se sentem injustiçados por esse pai, né? Poxa, ele não me defendeu, né? Por que naquele momento ele não me defendeu? Por que ele não fez diferente? Por que ele estava ali e a coisa aconteceu dessa maneira? Por que ele não acredita em mim quando eu falo? Então a relação com o pai fica uma relação com muita falta também. Edmita de São Paulo ligou para cá, parabenizou pela volta, obrigada.
desejou que Deus abençoe a mim e a minha família. Obrigada, Edmita. Deus abençoe a você e a sua família também. A pergunta do Ricardo a gente já fez. Eu vou encerrar esse bloco aqui com a pergunta da Ana Paula, de Mojimirim, São Paulo. A pergunta não é exatamente sobre as mães narcisistas, mas eu vou aproveitar aqui que ela pede essa ajuda, né? É normal a criança pré-adolescente, 13 anos, brigar muito, negar as coisas, destratar o irmão que é menor, de 7 anos? Isso não está relacionado exatamente com a mãe, mas é uma situação bem frequente, né? Sim, a síndrome da adolescência. Então, é um período difícil, ela tem que ter bastante paciência, bastante tato para lidar. E assim, a mãe fica muito culpada, sempre com muito medo, né? Então, o que eu fiz para que ela, né, esteja dessa maneira? E quando isso envolve hormônios, é uma fase da vida, é o que eu falei, né, que realmente é muito difícil, né? E medo de o que vai ser disso, né? Então, se está assim agressiva, se ela está dessa maneira, será que vai, né, vai acontecer alguma coisa pior mais para frente? Então, não tem esse medo, né? Acho que toda mãe, né? Aí no caso ela tem 2 filhos, mas é a filha mais velha. Então é a primeira vez que ela está passando pela adolescência de um filho, né? Que realmente é difícil, mas isso tende a passar. É mais normal do que anormal. Perfeito. Vamos para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Eu conto com a sua participação aqui no Consulta ao Doutor. Todos os dias, você já sabe, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886. Você também participa pelas redes sociais, @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Também você me encontra por lá. Doutora Triana Portal é a nossa convidada, ela é psicóloga clínica. Hoje fala sobre o narcisismo materno, impacto nas relações familiares. Nós falamos aqui, então, doutora, de uma situação que deixa marcas, onde não dá para você apagar o que já foi, o que você consegue fazer é daqui para frente, né? Mas dependendo do tipo de transtorno narcisista, né, que tem vários subtipos, você explicou aqui pra gente, essas marcas são profundas demais. Essa pessoa pode, ela mesma, ficar disfuncional ali, pode ser alguém que se isola, não reconhece, vai refletir isso na sua maternidade também, pessoa que não tem um transtorno, mas ela reflete os traços, muitas vezes, na maternidade dela, quando for a vez dela. Sim, as sequelas são, sim, bastante graves, né? Então, muitas filhas de narcisistas têm medo de ser mãe, né? Algumas são mães e não sabem como dar amor porque não recebeu, né? Então, esse modelo, né? A gente geralmente tem uma referência do que é dar amor, do que é a presença, do que é o comportamento de uma mãe. E muitas vezes isso se reproduz, mas de forma assim, inocente, vamos dizer. Não sei se é essa palavra melhor que eu posso usar, mas é aquilo que ela aprendeu. Então, por isso a importância da terapia, para a pessoa entender que aquilo que ela viveu, aquilo que a forma como ela foi criada, aquelas coisas que a mãe dela fazia, não são coisas boas e não são coisas normais, e ela não deve reproduzir isso na maternagem dela. E com a terapia a pessoa vai conseguir fazer, como eu disse, né, esse futuro, esse presente, esse futuro melhor, com relações mais profundas, mais autênticas. Eu acho que falta muita... É muito falsa essa relação, né? E falsa até assim, a forma, essas mães, por exemplo, né? E os filhos sofrem porque ninguém acredita, né? Então você fala, poxa, mas a minha mãe, passei por isso, mas como? Né? É uma pessoa, um membro da sociedade respeitada, é aquela pessoa, né, que vai à igreja, que ajuda, que faz tudo para todo mundo. Então ela assim, ela é uma super mãe na visão
aspectos outros, né? Mas dentro de casa não é nada daquilo, então não é verdadeiro, aquilo tudo foi um teatro. E para a pessoa, e é o que eu falei, as pessoas se sentem às vezes em dúvida, será que eu que estou errada, né? Ou será que isso realmente não está certo, né? Então a pessoa precisa rever esses conceitos todos. E aqui, né, eu também acho importante a gente frisar, né, mãe é aquela coisa que a gente tem, né, como uma coisa quase que santificada, a gente não pode falar mal, a mãe tem essa proteção, né, mãe e pai, a gente sempre tem razão, né, então aqui nosso intuito não é falar mal de mãe, e assim, por isso que eu também falo, tudo é contextualizado, a gente está falando aqui de recortes, né? Na prática pode ser muito melhor, muito menos grave, como pode ser muito mais grave. Então, não é falar mal de mães ou dizer que as mães erram, né? Mas estamos falando de um transtorno, né? E ele precisa ser tratado como? Nos Estados Unidos, os estudos são muito aprofundados e tem núcleos e tem profissionais especialistas em atender pessoas que passaram relacionamentos com narcisistas. Então, assim, não é valorizado, é tão visto isso na cultura, a gente ainda não vê muito. A gente tem aquela coisa como, é o jeitão da pessoa, né? Mas, e aceita muitas vezes porque é mãe, porque é o marido, né? Então, né, uma relação tóxica com o marido narcisista, mas tem os filhos, isso e aquilo, e a pessoa vai levando, arrastando aquilo e vai causando cada vez mais problema, né? Por isso eu falo, né? A pessoa precisa sair dessa situação, né? Então, se a infância, a adolescência, ou mesmo agora a vida adulta, mora junto com a mãe, né, vai estudar, se aprimora, faz uma forma para que consiga caminhar com as próprias pernas e sair de casa. Não estou falando para abandonar as mães, mas para você ter uma relação melhor com essa mãe, vai ter que ser diferente, vai ter que ser de longe, vai ter que ser na superficialidade. Esse distanciamento, ele traz uma relação um pouco melhor? Claro que estamos falando de um transtorno, né? Mas não estar na mesma casa, não viver ali a relação, só ter o lado bom da relação, né? Uma relação mais distante, você não fica com o desgaste do dia a dia, né? Dá para trazer isso ou tem que ter a consciência dessa superficialidade mesmo para ser saudável? Eu não sei se eu entendi bem o que você perguntou, mas quando a pessoa sai de casa e quando ela, porventura, resolve, assim, manter um mínimo contato ou cortar relações, ela ainda não se livra dessa mãe. Porque aí essa mãe vai fazer uma campanha difamatória, essa mãe vai acionar as familiares, tá, né? Então, a neta... A mãe narcisista precisa desse filho. Precisa de atenção. Como plateia. Precisa de atenção. Então ela não quer que esse filho saia. Ela não quer que ele tenha essa independência. Olha, a mãe narcisista, ela não fica feliz por o filho, ela não se alegra, diferente de outras mães, né, de todas as mães em geral, né, que quando o filho conquista alguma coisa na vida, elas são invejosas, então elas não querem, né, então, ai da filha, né, que consiga ter mais sucesso na carreira que ela, ou que consiga ter o marido mais legal do que o pai, enfim, o que a filha conseguir, ela sempre vai querer destruir ou dizer que não é bom o bastante. Então essa mãe nunca ela está feliz pelo filho e com o filho. Então essa necessidade da codependência, né, de ter o filho em casa, talvez seja para ter o bode expiatório, para estar o tempo todo ali sugando a energia. Mas mesmo o filho fora, ela consegue, através dessa triangulação, sempre fazer... Articular, né? Sempre ganhar atenção, sempre fazer aquele vitimismo, né? Então, vai ligar para um parente, vai ligar para o irmão, olha, fala para sua irmã vir aqui,
né? Eu tô com tanta saudade da netinha, né? Aí vai comprar esse neto, né? Então os filhos, ela vai ensinar coisas para o filho que a mãe não gosta. Então, assim, vai dizer que ela não é uma mãe boa, vai dizer para a filha, né, quando a filha for mãe, que não está criando os filhos direito. Então, ela nunca vai, você não sabe como é cuidar de uma criança, esses filhos estão assim, fala para os outros, tenho dó desses meus netos, né, porque ela não tem condições de ser mãe. Então, sempre desqualificando essa filha e obtendo atenção, porque as pessoas falam, como ela é boa, ela está preocupada, ela faz tudo para os netos, ela só quer ajudar. Ainda mais no papel de avó agora, né? Sim. Que já está um pouco mais distante. Eu vou me preparar para dar um recado, doutora, só dá uma pinceladinha mesmo, só para chegar até lá. Algum relacionamento diferente aí? Você falou que essa mulher narcisista, a pessoa que sofre com esse transtorno, sendo homem ou mulher que faz, costuma ter muito sucesso, a carreira funcionou bem e tal. Algum relacionamento diferente com dinheiro ou sem preocupações com relação a isso? A pessoa lida bem com o dinheiro, quer esbanjar, paga tudo para todo mundo, para obter essa atenção, para ter as pessoas do seu lado, ou não é assim? Olha, a relação com o dinheiro, essa pessoa é uma pessoa que não dá presentes, ela pode se dar muito bem profissionalmente, ganhar muito bem, mas ela não se preocupa em agradar as pessoas, ela não é grata a ninguém. Então o dinheiro é sempre para ela, para servir a ela, e se ela faz, por exemplo, uma doação para uma campanha social, alguma coisa, é para ganhar o status de pessoa boa, de pessoa que ajuda a comunidade, mas não é de franca vontade, não é de bom coração, é apenas para fazer propaganda de si mesmo. Vou pegar aqui que eu recebi com muito carinho o relato da Isabel, do Rio de Janeiro. Ela conta que passou por tudo isso minha vida toda, é o relato dela. Estou emocionada de ver alguém falando tão perfeitamente o que eu passei. E te pergunta, doutora, em quais lugares eu posso encontrar um apoio ou algo que me ajude a superar tudo isso? E agradece pela entrevista incrível. Obrigada, Isabel. O que a doutora explicou agorinha mesmo é que o padrão ouro aí é sempre a psicoterapia, né, doutora? Mas você tem conhecimento de grupos de apoio? Conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Isabel, pela participação. Então, respondendo a sua pergunta, é importante que você realmente procure assim, a psicoterapia, grupos que você vai ter esse acolhimento e pessoas que vão ter empatia, que vão entender o que você passou e que você possa terapia de grupo. São muitos os grupos que você encontra na internet e são pessoas que vão poder ajudar com assim, trocando as experiências que teve e também te dando aí mais arsenal para estratégias para lidar, né, tanto com as feridas do coração quanto com essa mãe e com os outros relacionamentos. É importante que você cuide desse teu coração e desse teu passado para que você tenha um bom presente e futuro e que suas relações sejam mais significativas, enfim, mais saudáveis e que tudo é possível mudar. Não a mãe, não o narcisista, mas a pessoa, tá torno, sim, né? Ela precisa cuidar de si, precisa se amar, né? Ela não pode acreditar no que essa mãe fez ela passar, né? E disse para ela e o quanto foi desvalorizado e quanto seus sentimentos não foram validados, né? Isso pode ser diferente. A doutora falou muito bem dos traços, né? Então, às vezes você tem um traço, e se a gente ficar falando aqui de vários transtornos mentais, né? Você vai se identificar com vários, todo mundo aqui vai, né? E sobre as mães, tem vários tipos de mães, né? Uhum. Então,
e dos relacionamentos de mães com filhos também, que podem ser saudáveis, cada um à sua maneira. O que a gente está falando aqui são de pessoas que sofrem de um transtorno de personalidade, né? Tem criação com mais apego, criação com menos apego. Não significa taxar uma pessoa com um transtorno que ela não tem. A gente está falando aqui de algo que é bem mais sério, né? Sim, a gente está falando de um transtorno, né? E esse transtorno também, ele pode, uma pessoa pode ter, né, o nosso manual vamos dizer, dos transtornos e que descreve aí essas patologias e doenças e transtornos, o que diz é que assim, uma pessoa que atende os critérios para um transtorno e para outro, ela pode ter o diagnóstico de 2 transtornos diferentes, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, que são coisas, a personalidade é uma só, né? É o nosso temperamento, né, que é o que a gente traz de genética, que nasce com a gente, e o caráter, então a personalidade é a junção, né, do temperamento e o caráter, que são as vivências. Então a personalidade, ela tem uma configuração, mas ela pode, a pessoa pode ter um transtorno narcisista e traços de um outro transtorno, como ter um outro transtorno comórbido. Sim. E aí esse outro transtorno que cursa junto com o mesmo transtorno, ele talvez tenha um pouco menos, seja um pouco menos intenso em alguns traços ou não. Não sei se está ficando muito confuso. Não, tá ótimo. Né? Mas a pessoa ela pode ter um transtorno e ela pode ter depressão também. Claro. Né? Ela pode ter diagnósticos sobrepostos. Mas não é uma simples pessoa que você fala assim, não gosto do jeito dela só porque ela é desse jeito, porque ela é um pouco mais extrovertida ou porque ela é um pouco mais arrogante. Né? Arrogância é uma, né, nós não falamos aqui, mas a arrogância faz muito parte do jeitão do narcisista. Então a gente não pode sair diagnosticando todo mundo por aí, né? E em relação a mães também, agora aqui falando, eu como mãe, né, então a mãe ela tem a função de ser às vezes chata, às vezes difícil, impor limites. Então o filho não pode dizer que uma mãe que está impondo limites, que está ensinando, que está direcionando, que ela é narcisista por isso. Às vezes ela simplesmente está no papel de mãe. Né? E aquele é o papel dela de fazer. Então, o adolescente pode dizer assim, porque a minha mãe é ruim, porque a minha mãe faz isso, faz aquilo. E essa mãe só está tentando né, fazer o papel dela de pôr ele no lugar. Então, muito cuidado, né? E realmente, assim, né, se tem dúvida, e assim, nem é importante ter dúvida, eu quero taxar, eu quero diagnosticar, eu quero... Vai ter que voltar, doutora, com certeza você vai ter que voltar para a gente falar mais sobre isso. Estamos terminando já? Já terminamos. Então tá bom. Mas você fica à vontade para voltar, a gente pode inclusive voltar falando do transtorno da personalidade narcisista e ampliar isso, tirando só das mães. Eu vou passar o contato da doutora no Instagram, @clinicaportalmorumbi, e no YouTube, Portal Triana. Obrigada, doutora, adoro quando você vem. Peço que inscrevam no YouTube, acione lá as notificações, cada vídeo novo a pessoa pode receber ali, e o Instagram também. Obrigada, viu? Obrigada. Doutora. Obrigada, volte sempre. Obrigada a você que escolhe assistir a consulta ao doutor sempre nessa faixa de horário. Te vejo amanhã. Tchau.